Olá pessoal, tudo bem? Dinei Paixão da assessoria SEC falando. A gente vai aprofundar nossa discussão sobre equipamento. Nas últimas postagens pelo Instagram nós temos feito algumas perguntinhas, liberado algumas caixinhas de perguntas e também enquetes a respeito disso. Então agora chegou a hora de complementarmos esse bate-papo e avançarmos aí nessa compreensão tão importante para ciclistas aí no que diz respeito à aplicação prática desse conhecimento. Bom, seguinte, quando a gente fala sobre equipamentos, antes mesmo de comprar, de fazer a troca do seu equipamento, vale muito entender aquilo que você tem em mãos. Então, batendo o olho aí na tua bike agora, de maneira geral, a gente pode dizer que o tal sistema de transmissão da bicicleta tem a função, o papel de transmitir a força exercida pelo ciclista. Então, imagine que você está pedalando, exercendo força no pedal, e essa força exercida por você precisa de um sistema de transmissão para que a gente consiga o tal deslocamento que a gente tanto deseja, né, com qualidade, com eficiência. Ao considerar as peças desse sistema de transmissão, nós temos a coroa, pé de vela, temos a corrente, temos câmbio traseiro, cassete e passador e câmbio dianteiro, né? Algumas peças aqui serão comuns a todo o sistema e outras a gente já vai ver aqui na frente que pode ser que elas não apareçam, tá? Mas aqui a gente tem, de maneira didática, um conjunto aí do chamado sistema de transmissão. Primeira coisa, então, é bater o olho, observar se todas as peças do seu sistema de transmissão estão trabalhando de forma adequada, afinal de contas, uma, de algum modo, acaba impactando aí em todo o sistema, ok? Bom, número de dentes é uma coisa que tem sido um tema aí central de várias discussões, e aqui exemplos tanto para você que usa uma bike aí com 2 ou 3 coroas, né, ou coroa única, que já é algo aí muito forte, né, entre as mountain bikes. Então vejam, nesse exemplo dá para a gente observar aqui que é uma coroa de 32 dentes. Então você não precisa necessariamente contar um por um aí na tua bike. Dê uma olhadinha, observe se aqui na parte da frente tem essa informação e aí você já vai ter o conhecimento de quantos dentes existem aí na tua coroa, tá bom? Assim vale também para um sistema aí de 2 coroas ou 3, né? Você certamente vai ter uma variação no número de dentes de uma coroa para outra, coroão, coroinha, enfim. Mas qual que é a grande sacada, a pegada desse conhecimento? Imagine que você usa uma coroa 34, você precisa trocar essa coroa e a loja naquele momento, naquele dia, não oferece, não tem a 34 dentes disponível. E você vai para uma prova no fim de semana seguinte. Coroa 32 ou 36? Então aí já começa a ter essa aplicação prática do conhecimento. Se eu sou um cara forte, consigo subir bem, tem um sistema atrás, né, que me dá a chance de ter uma relação de marchas bacana para aquele percurso que eu vou enfrentar, pode ser que eu encare uma coroa 36. Em contrapartida, se eu vou encarar uma região muito montanhosa, uma região de serra com subidas longas, subidas íngremes, e eu percebo até pela minha pilotagem que a 32 dentes vai encaixar melhor com o meu estilo, que assim seja, né? Ah, não, eu vou fazer um percurso, uma prova em trecho plano, que vai me cobrar velocidade, então pode ser que isso também me leve novamente a escolher uma coroa 36, tá bom? Então vejam, né? A partir do momento que eu conheço qual a coroa que eu tenho aí à disposição, eu quero que vocês já comecem a pensar qual é a dificuldade que vocês têm tido. Ah, tenho dificuldade em subida. Não, eu tenho dificuldade numa tocada em trecho plano. Será que ao conhecer mais sobre isso ou talvez mudar o equipamento eu já não consiga melhorar minha performance? Eu acredito que sim, pode ser uma ajuda e tanto, ok? Câmbio dianteiro pode ou não estar presente, como a gente vê nessa foto aqui, coroa única, eu não tenho logicamente o câmbio dianteiro, consigo reduzir um pouquinho de peso, etc. Mas a gente sabe também que existem várias bikes aí de nível avançado, de, enfim, qualidade ímpar, com câmbio dianteiro, né? Então, hoje tem sido uma questão muito forte já no mundo mountain bike. Há um movimento no mundo aí da road bike, da speed, para que também seja ofertado com mais facilidade a coroa única. Eu acho que isso faz parte da questão de avanço tecnológico. Então, possivelmente é uma coisa que nós veremos aí em breve. Mas, independentemente disso, como eu disse,
existem bikes aí, mesmo de montanha, né, as mountain bikes com o câmbio dianteiro. Existem pessoas que preferem esse trabalho, então aqui fica a título didático a função e a importância dessa peça. Câmbio traseiro, esse sim, presente aqui em ambos os exemplos que nós temos. A função é mudar a corrente entre os chamados pinhões ou cogs do cassete. E aí a gente cai num assunto também muito abordado e que vale a pena entender um pouco mais. O cassete é essa peça, esse conjunto que a gente está vendo em ambas as fotos. Aqui a gente já consegue ver que o número de pinhões nesse cassete de baixo é diferente do número de pinhões desse cassete de cima, ok? E eu não posso necessariamente só com isso como informação dizer que um é melhor que o outro. Pelo contrário, aqui a gente está usando o exemplo de uma bike de estrada, uma road bike, uma speed, e aqui uma bike de montanha, né? A mountain bike. Número de pinhões ou cogs, né? A nomenclatura vai depender daquilo que você prefere, da tua região. Quando a gente fala, por exemplo, de uma mountain bike com coroa única e refere-se ao número de velocidades, a gente está falando do número de pinhões. 12 velocidades, por exemplo, então significa que eu tenho 12 pinhões aqui atrás. Então vá lá na tua bike, observe qual é o número de cogs, pinhões que você tem aí no cassete. Feito isso, número de dentes. E o número de dentes vai nos levar a uma informação bacana aqui no caso do cassete, porque ele vai permitir o cálculo do range. O que seria isso? Imaginem o seguinte, qual o número de dentes que eu tenho no menor cog, qual é o número de dentes que eu tenho no maior cog. Alguns sistemas trazem essa informação aqui na parte de trás desse cog maior, então basta você bater o olho, procurar, né, girando aí a bike, e você vai conseguir essa informação. A partir do momento que você conhece qual é o número de dentes do menor cog, qual é o número de dentes do maior cog, vem o cálculo do range. Então eu coloquei alguns exemplos aí para quem quiser pausar o vídeo, voltar, mas vamos lá. Se eu tenho um cassete em que o menor cog é de 10 dentes e o maior 42, o que eu vou fazer? Eu divido 42 por 10 e multiplico por 100. Então eu tenho um range aqui de 420%. A mesma conta, o mesmo cálculo eu posso abordar, fazer aqui para os exemplos de baixo. E aí eu descubro qual é essa tal amplitude, o tal range do meu sistema. Amplamente discutido, amplamente abordado aí pelos ciclistas. Mas aí vem uma questão muito importante e que, na minha opinião, pelo menos daquilo que eu vejo com meus atletas, com meus amigos, enfim, é menos abordado do que o range, que é o escalonamento. Numa outra linguagem, eu poderia dizer que seria a sensibilidade. Então imaginem o seguinte, dentro dessa proposta do cassete, tu bateu o olho aí na bike, descobriu quantas velocidades você tem, né? Quantos pinhões, qual é o número de dentes do menor e do maior, mas aí vem agora uma outra questão, que seria a sensibilidade ou a diferença desse número de dentes entre um cassete e outro. Como assim? Olha só, 11 velocidades, então é um cassete com 11 cogs, o menor tem 11 dentes e o maior cog tem 46. Nesse exemplo que eu estou usando aqui, apenas um exemplo, eu tenho uma sensibilidade, um escalonamento de 11, 13, 15, 17, 19, 21, 24, 28, 32, 37, 46 dentes, tá bom? Num outro cassete de 12 velocidades, a primeira diferença seria a relação 10-50 ou 10-51. Como a gente viu agora há pouco, o range aqui já vai ser diferente. Mas o que eu quero mostrar para vocês é que, ao bater o olho nessa relação 10-50 ou 10-51, eu preciso entender que a diferença não está apenas no último cog em relação a esse número, né, de 50 ou 51 dentes. Vejam que de 10 dentes até 28, o número é idêntico em ambos os sistemas. Só que nesse depois a gente tem 32 dentes, 36, 42 e então 50. Enquanto nesse, 33, 39, 45 e 51. Então, para ficar claro, vejam só, de 32 para 36, 4 dentes. 36 para 42, 6. 42 para 50, 8.
Se eu fizer essa conta aqui, eu vou ver diferenças. 33 para 39, 6. 39 para 45, 6. 45 para 51, 6. Na prática, vamos exagerar para ficar bem claro. Eu posso ter, por exemplo, um cassete com 50 dentes. Imagine que o cassete logo abaixo fosse de 30 dentes. Então imagine só nesse exemplo aí atípico, né? Eu estou trabalhando, pedalando com 50 dentes. De repente eu troco a marcha e já pulo para uma situação de 30 dentes. Concordo que isso ia dar aquela sensação de uma pilotagem estranha. Eu não conseguiria acertar a minha pedalada. Então o escalonamento, a sensibilidade, ela é muito importante porque quando eu consigo fazer a troca de um cog para outro e eu sei ali qual vai ser a diferença de uma maneira bem sensível em relação à pilotagem, isso vai me ajudar a aproveitar o percurso, o trecho em que eu estou. Então, se eu saio de uma descida, vou começar a subir, de repente a subida muda o nível de inclinação e eu consigo compreender o que eu tenho à disposição, isso vai me ajudar muito no que diz respeito à escolha das marchas, quando fazer a troca, em que momento da subida, num trecho plano, como que eu posso usar isso para uma situação de sprint, para uma situação em que eu vou pedalar com uma cadência um pouco mais baixa. Então, não é uma questão necessariamente de troca, de compra de equipamento. O convite aqui é a reflexão. Dê uma olhada na tua bike, entenda qual é essa questão de coroa única ou não, número de dentes. Lá na parte de trás, qual é o número de pinhões ou cogs, enfim, que você tem no teu cassete. Qual é o número de dentes do menor para o maior cog e aí, consequentemente, o cálculo da amplitude do range. E algo muito importante também, que é essa questão do escalonamento, ok? Vale dizer que, além de tudo isso que nós conversamos pelo Instagram e agora aprofundamos por aqui, existem outras características dentro desse sistema muito importantes. Exemplo, essa questão aí dos cogs, a gente poderia levantar uma discussão em relação a diâmetro, eixo e daí por diante. Não é a proposta desse vídeo, tá? Então, a minha preocupação e o meu desejo é que a gente consiga refletir sobre essas questões, vá lá na própria bike, dê uma olhada, comece a entender um pouco mais, porque ao compreender mais sobre meu equipamento, eu consigo transferir isso para uma situação prática. E aí, consequentemente, melhora a minha pilotagem, posso melhorar a eficiência do movimento e isso, logicamente, repercute aí em desempenho. No nosso site a gente tem o blog da Assessoria SEC, então fica o convite, assessoriasec.com/blog, nosso Instagram, para onde nós começamos, inclusive, esse bate-papo e virão outros, então nos acompanhe por lá. E aqui no YouTube, com vários vídeos aí bacanas que vocês podem observar, né? Os vídeos anteriores, preparação global e daí por diante. E outros vídeos virão. Então aproveite aí para se inscrever no canal, deixar ligada aí as notificações para que você receba novidades e conteúdos aí em primeira mão, tá bom? Um forte abraço, muito obrigado pela atenção.